Essa série de mensagens intitulada Não Temas, a fé diante da guerra do medo. É sobre isso que a gente tem falado nos nossos últimos domingos. O primeiro domingo nós começamos refletindo sobre o medo de Agar. Ao olhar para a história de Agar, a gente encontrou motivos para não termos medo. A gente refletiu, à luz da história de Agar, que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor provê e o Senhor está conosco. Depois, na segunda semana, a gente olhou para a história de Isaac. E na história de Isaac, a gente buscou responder a pergunta, ok, como vencer a batalha do medo? Como lidar com essa realidade de medo quando o medo vem por meio de circunstâncias difíceis, pensamentos maus e pessoas ruins? E à luz da história de Isaac, a gente pôde aprender como vencer o medo. Se você reparar, todas essas duas mensagens iniciais, elas nos falaram do medo que está relacionado a pensamentos, pessoas e circunstâncias. Nós refletimos sobre como vencer o medo, o porquê não ter medo quando pensamentos maus se levantam na nossa vida. Na história de Agar, a gente viu o pensamento que ela tinha sobre agora eu vou morrer, agora o meu filho vai morrer. E o Senhor aparece para ela e fala, não temas. A gente viu o pensamento de morte surgindo na história de Isaac, quando ele falou, se eu falar a verdade que a minha esposa é minha esposa, e se eu não mentir ali eu vou morrer e falar que ela é minha irmã. A gente aprendeu, à luz da palavra de Deus, como lidar com esses pensamentos maus. A gente aprendeu como vencer o mal quando o mal vem por meio de pessoas ruins na nossa vida. Na história de Agar, foi Abraão e Sara que colocou ela para fora, jogou ela no deserto. Na história de Isaac, foi Abimeleque e os filisteus que perseguiram, que jogaram ele no deserto para que fosse ali um novo momento da vida dele. E ali a gente viu como o Senhor disse, tanto para Agar, como também para Isaac, não temas. E também a gente viu na história desses dois, como a gente consegue superar o medo quando as circunstâncias se voltam contra nós. Quando a gente está no meio do deserto, como Agar estava, só ela e o filho dela, como quando Isaac estava ali com toda a família dele, e abrindo poço, e as pessoas tampando o poço, e ele, agora o que vai acontecer? A gente olhou até agora como vencer o medo quando o medo se levanta por meio de pensamentos, pessoas e circunstâncias. Hoje a gente vai por um caminho um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre o medo que é gerado pelo nosso pior inimigo. Durante muito tempo, eu acreditei que o diabo era o nosso pior inimigo. Satanás era o nosso pior inimigo. Mas não demorou muito para eu entender, à luz da palavra de Deus, que não, ele não é o nosso pior inimigo, porque se nós decidimos estar firmes com Deus, não há o que ele possa fazer que possa atrapalhar a nossa vida, a nossa história, a nossa família, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele não tem poder sobre a nossa vida. A gente não precisa ficar tendo medo do que o diabo vai fazer, do que o trabalho que os outros vão fazer. Não tem por quê, porque se a gente está nos caminhos do Senhor, não tem o que temer. Portanto, o diabo não é o nosso pior inimigo. E aí então eu passei a compreender, e durante muito tempo pensei dessa forma, que o nosso pior inimigo éramos nós mesmos. Embora fez sentido durante muito tempo para mim essa afirmação que nós somos os nossos piores inimigos, tinha uma parte dessa definição que me gerava um pouco de incômodo, porque ela de uma certa forma parecia incompleta ou pelo menos imprecisa. Porque sim, é verdade. Todos nós temos dentro de nós uma realidade de maldade. Eu tenho uma parte de mim que de fato não é boa. Mas eu não sou tudo isso, só isso. A minha realidade total não é só uma parte má. A Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito Santo. E como eu posso dizer que o templo do Espírito Santo é o meu pior inimigo? Por isso que eu falo que, se eu disser que eu sou o meu pior inimigo, essa é uma definição que é pelo menos incompleta ou imprecisa. Porque tem uma parte de mim que não é o meu pior inimigo. Ora, se não é o diabo o meu pior inimigo, se eu não sou o meu pior inimigo, quem é o meu pior inimigo? Preparando essa mensagem, eu cheguei à compreensão que o meu pior inimigo é o pecado. O pecado é o nosso pior inimigo. E por que eu digo isso?
Porque o pecado é a única realidade que pode transformar histórias de milagre e honra em histórias de vergonha e destruição. Foi assim na história de Davi. O que gerou vergonha e destruição na vida de Davi não foi a batalha dele contra Golias, não foi a perseguição do rei Saul contra ele. Todas essas realidades, pessoas más que se levantaram contra ele, o Senhor operou milagres e ele venceu. Foi honrado. Mas quando ele pecou com Betseba, Davi desfrutou de vergonha e destruição na vida dele. Foi assim com Sansão. O que gerou vergonha e destruição na vida de Sansão não foi o confronto dele com um leão que surgiu no meio do caminho, ou então com os filisteus que se levantaram contra ele. Não, para todas essas realidades, uma circunstância ruim, um leão que aparece no caminho, pessoas ruins, filisteus que tentam destruir a vida dele, o Senhor operou milagres. Mas foi o pecado dele com Dalila que gerou vergonha e destruição. A mesma coisa pode se falar sobre Israel. O que gerou vergonha e destruição para o povo de Israel não foi Faraó, não foi o mar vermelho, não foi o calor do dia do deserto, não foi o frio da noite do deserto e não foi a fome do deserto. Para todas essas realidades, circunstâncias difíceis, pessoas ruins, o Senhor operou milagres e escreveu uma história de honra e de milagre. Mas o que gerou vergonha e destruição na vida de Israel? Pecado. Foi o pecado da murmuração, da incredulidade e da rebelião. Isso gerou vergonha e destruição na vida de Israel. Por isso, eu digo que o pecado é o nosso pior inimigo. Porque onde o pecado entra, ele destrói. E por isso é importante, quando nós refletimos sobre medo, nós refletimos sobre o nosso pior inimigo, o pecado. E aqui nessa parte, eu tenho uma má notícia para compartilhar com os irmãos. Se, quando circunstâncias difíceis aparecem na nossa vida, o Senhor diz não temas. Se quando pensamentos maus surgem na nossa mente, o Senhor diz não temas. Quando pessoas ruins se levantam na nossa vida, o Senhor diz não temas. Quando o pecado entra na nossa vida e começa a gerar destruição, o Senhor não diz não temas. Para todas as outras realidades ele diz não temas. Mas quando o pecado entra, ele não diz não temas. Ele não é o do tipo do pai que vai falar assim, tudo bem, filhão, pode continuar pecando. Eu dou conta do recado aqui. Continua na vida de pecado, que eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar a tua história, vou abençoar teus filhos. Pode continuar, continua. Não, ele não faz isso. Ele, sabe, ele em maneira nenhuma, em momento nenhum, a gente pode pensar que ele faz isso. E outra coisa, tentar trazer promessas de Deus para a nossa vida de pecado também não resolve o nosso problema, ok? É como, imagine que bandidos estão se preparando para fazer um assalto ao banco. E aí eles decidem, então, fazer uma oração antes de fazer o assalto ao banco. Vamos lá, pessoal, galera, vamos lá. Ó. Daqui a pouco vai começar o assalto. Vamos fazer a roda aqui para orar. Fecha os olhos, curva a cabeça. Senhor Deus e Pai, nos abençoe. Nos proteja, nos livre de todo mal nesse trabalho que a gente vai fazer. Porque a tua palavra diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, e eu não serei atingido. Amém? Amém. Deus abençoe todo mundo. E lembrem, meus irmãos, galera, pessoal, povo, não temas, hein? Vamos lá, bora para o assalto. Não faz o menor sentido. Sabe, e embora esse exemplo seja um tanto quanto cômico, existem muitas pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Estão em pecado, estão tentando trazer promessas de Deus que se destinam ao caminho de obediência para uma realidade de pecado, para aliviar a consciência diante de todo o estrago que o pecado está gerando. E eu quero dizer para os irmãos que isso não é bíblico. Portanto, mais uma vez eu quero deixar claro. O Senhor diz sim, não temas. Quando circunstâncias difíceis se levantam na nossa vida, quando pensamentos de medo se levantam na nossa vida, quando pessoas ruins se levantam contra nós na nossa história, mas Ele não diz não temas. Quando o pecado entra na nossa vida e começa a gerar destruição, Ele não diz não temas. Pelo contrário, o que Ele diz para nós é arrependa-se. Quando o pecado entra na nossa vida, gera destruição, começa a trazer todas as realidades de mal,
o Senhor não diz, não temas. Ele diz, arrependa-se. O livro de Jonas, ele vai deixar isso muito claro para nós. E eu quero ler apenas os primeiros versículos deste livro. Jonas capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Isso aqui é a introdução do livro de Jonas. O livro de Jonas, ele traz a história de 3 personagens: Jonas, os marinheiros e o povo da cidade de Nínive. É sobre isso o livro de Jonas. E nós não vamos ler todos os capítulos do livro de Jonas, mas eu trouxe um quadro que vai nos dar uma visão geral sobre o livro de Jonas, para que a gente possa compreender de uma maneira melhor o que é a mensagem do livro de Jonas. Veja esse quadro. Eu sei que as letras estão pequenas. Depois eu vou disponibilizar esse quadro nas nossas redes sociais e também no nosso grupo de WhatsApp. Mas eu vou mostrar aqui para os irmãos um pouco do que é a visão geral do livro de Jonas. Nós temos as 3 histórias aqui: Jonas, os marinheiros e Nínive. Existem linhas que são comuns a todas essas histórias. Os 3 personagens pecaram. Jonas pecou por desobediência. Isso fica muito claro no versículo 3. Os marinheiros pecaram por indiferença. No capítulo 1, verso 10, vai dizer que eles sabiam que Jonas estava em pecado, que Jonas estava fugindo de Deus, e eles aceitaram dentro do barco deles alguém que estava completamente desalinhado com o propósito de Deus, porque afinal de contas, pagou para estar aqui, o problema é dele. A gente coloca dentro do barco aquele que traz para nós aquilo que a gente está interessado, dinheiro. O problema deles aqui, o pecado deles foi indiferença. Sabia que tinha ali pecado e deixaram entrar no barco. Depois Nínive. Qual é o pecado de Nínive? Maldade. Isso fica muito claro em Gênesis capítulo 1, verso 2. A maldade de Nínive subiu aos céus. Como consequência deste pecado, o Senhor manda problemas. Todos eles enfrentaram problemas. Jonas enfrentou um grande peixe, os marinheiros uma grande tempestade, e Nínive uma palavra de um profeta dizendo destruição. Como consequência, os 3 personagens vivenciaram a realidade do medo. Jonas teve medo de morrer, capítulo 2, verso 2. Ele fala que ele começou a ficar angustiado, desesperado no fundo do grande peixe. Ele viu a morte com os próprios olhos. Algumas versões vão falar que ele chegou aos portões do Sheol. Eu cheguei no portão da morte, eu tive medo de morrer. Depois, os marinheiros, ali no verso 14, vai falar que eles clamando ao Senhor, eles falaram: Deus, não nos deixa morrer. E aqui, na última história, os próprios ninivitas também, medo de morrer. Veja, quando nós olhamos para essa história que o livro de Jonas nos apresenta, algo que fica muito claro para nós, como que, podemos dizer, a primeira grande lição que o livro de Jonas nos apresenta é que o pecado gera a morte. E para nenhum desses pecados, o Senhor virou para eles e falou: ei, Jonas, não temas. Ei, marinheiros, não temas. Ei, ninivitas, não temas. Não. Muito pelo contrário, gera morte. E independente do tipo de pecado, o pecado gera morte. Independente se é um pecado que podemos chamar de individual ou coletivo. Se é individual, do tipo do pecado de Jonas, era só ele, eu não estou fazendo mal para ninguém mesmo, esse é um pecado meu. Ou se é um pecado coletivo, como o dos ninivitas. Todo mundo sabia que estava ali misturado no mesmo meio rolo, do mesmo pecado. Sabe aquele pecado, tipo, todo mundo faz. O texto de Jonas deixa bem claro para nós, independente se é um pecado individual, tipo, não está afetando ninguém, ou coletivo, todo mundo faz, o pecado gera morte. O livro de Jonas ensina para nós que independente se é um pecado privado, particular ou público, sabe? Aquele pecado que todo mundo está sabendo, como os pecados dos ninivitas, ou aquele dos Jonas, que no primeiro momento só ele sabia. Todos os pecados, privados ou públicos, geram a morte.
Porque como diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando bons e maus. A história de Jonas, ela está aqui nos dizendo que o pecado gera a morte, independente se você é profeta do Senhor ou se você é pagão. Se você é do tipo de Jonas, profeta de Deus, ou alguém que está na igreja desde quando nasceu, 10, 20, 30 anos, a história de Jonas está aqui para dizer que, independente de quanto tempo você tem da igreja, de qual o seu cargo na igreja, você não está imune às garras do pecado e às consequências do pecado. Está aqui para dizer também, se você é pagão, nem tem muita relação com Deus, o pecado também destrói a nossa vida. Sabe, a história de Jonas, ela ilustra o versículo de Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado destrói, o pecado mata, o pecado é o nosso pior inimigo. E deixe-me trazer um exemplo bem prático, usando a realidade da igreja, que vai mostrar para nós, tanto que o pecado é o nosso pior inimigo, como também a realidade de geração de morte que o pecado gera, resulta na vida, na história daqueles que abrem as portas para o pecado. O diabo, ele não pode destruir uma igreja. Se a igreja faz de Cristo a sua rocha, a palavra que repousa sobre a igreja é: e as portas do inferno não prevalecerão. Pessoas ruins não podem destruir uma igreja. Se uma igreja faz do Senhor o seu refúgio, a palavra que repousa sim sobre a igreja, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. Uma pandemia, uma circunstância ruim não pode destruir uma igreja. A New Hope é uma história, um testemunho vivo dessa realidade. Diabo, pessoas, circunstâncias não podem destruir uma igreja. O que pode destruir uma igreja? Pecado. Apocalipse capítulo 2, verso 5, é o Senhor Jesus dizendo à igreja de Éfeso, veja o que o Senhor diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, Novo Testamento, Apocalipse, palavra de Deus, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A imagem do candelabro aqui representa a presença de Deus no meio da igreja. O que o Senhor está falando é: se você não tirar o pecado do meio da igreja, eu me retiro. Eu acabo com a igreja, porque igreja sem presença de Deus é qualquer coisa menos igreja. Essa realidade, ela mostra para nós que o que destrói uma igreja não é o diabo, o que destrói uma igreja não são pessoas ruins, o que destrói uma igreja não são circunstâncias ruins, mas é o pecado. O pecado tem poder para destruir. A mesma lógica se aplica à tua família, à tua história, à tua vida, à relação com seus filhos. O que pode destruir todas essas realidades nas nossas vidas não é o diabo, não são as circunstâncias, não são pessoas, mas são quando nós damos brechas para o pecado entrar. O pecado gera morte. Sabe, o livro de Jonas, ele deve nos fazer parar e refletir sobre como está a nossa relação com o pecado. Prestem atenção nisso. O livro de Jonas, ele deve nos fazer parar por alguns momentos na nossa caminhada e nos questionar: como é que está a minha relação com o pecado? A gente tem que ler a história de Jonas e nos perguntar: como está a minha relação com Deus? O que Deus está mandando eu fazer e eu não estou fazendo? O que Deus já mandou eu parar de fazer e eu não parei de fazer? Para onde o Senhor está mandando eu ir e eu não fui ainda? Para onde o Senhor está mandando eu sair e eu não saí ainda? A história de Jonas tem de nos fazer parar para pensar como está a nossa relação com Deus. A história dos marinheiros tem de nos fazer parar e pensar sobre quem a gente está colocando dentro do nosso barco. Sobre como estão os nossos relacionamentos. Qual é o nosso ciclo de amizade. Quais são as rodas que a gente está sentando, onde a gente está tendo prazer. Se a gente está sentando na roda dos escarnecedores. E sim, isso pode parecer conversa de mãe. Mas isso está na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, que as más companhias corrompem os bons costumes. As cartas de Paulo falando: ei, não é para vocês ter relacionamento com quem está trazendo maldade e iniquidade para dentro da igreja. A história dos ninivitas, elas têm de fazer a gente parar e analisar o nosso coração para ver se está com maldade ou se tem justiça e integridade. Analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos.
as nossas atitudes e nos perguntar se o que nos define melhor é a palavra bondade, justiça ou maldade. Rancor, angústia, dificuldade de perdão. Sabe, essas histórias estão aqui para nos dizer uma coisa: o pecado gera morte. E diante dessa realidade, o livro de Jonas não nos diz, não temas, mas nos diz, arrependa-se. Quando a gente olha para o livro de Jonas, essa mensagem fica muito clara que, diante do pecado, a fala não é não temas, mas é se arrependa. Fica muito claro que o pecado gera a morte. Mas também fica muito claro que existem problemas que são mensageiros de Deus para nos livrar da destruição da morte. Essa é uma outra mensagem que aparece no livro de Jonas. Existem problemas que são mensageiros de Deus para nos livrar da destruição da morte. Existe um tempo que Deus nos dá para a gente se arrepender. Quando a gente começa a entrar no caminho do pecado, Deus nos dá um tempo para a gente se arrepender. Neste tempo, Ele vai mandando mensageiros para que a gente se arrependa. Antes que o navio afundasse, Deus manda a tempestade. Antes que Jonas atravessasse os portões da morte, Deus manda um grande peixe. Antes que os ninivitas fossem destruídos, Deus manda um profeta. A lógica é essa. Antes da destruição, Deus dá um tempo e manda mensageiros. O objetivo dos mensageiros de Deus não é nos destruir, mas é nos livrar de um mal maior, de uma destruição maior. Veja o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 12, versos 6 e 8. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? O que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui é que Deus é pai. E como pai, Ele disciplina, Ele castiga. E como pai, Ele aplica essas realidades que funcionam como mensageiros para livrar os seus filhos de um mal maior. O que Ele está nos ensinando aqui é que sim, Deus como pai castiga, disciplina, manda tempestade, manda peixe, manda profeta. E muitas vezes usa como que mensageiros dor, sofrimento e problemas. E essas realidades são como mensageiros de Deus para nos livrar de um mal maior. Tem um autor chamado C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. E aqui eu quero fazer uma citação, trazer uma citação de C.S. Lewis. Veja o que C.S. Lewis nos diz no livro O Problema do Sofrimento. Deus sussurra nos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita no nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. O que C.S. Lewis está dizendo aqui é que o sofrimento é um instrumento que Deus usa para chamar a nossa atenção, para nos despertar para a realidade espiritual do pecado. Ele está dizendo que muitas vezes, por pior que seja a amargura da dor, da angústia, do sofrimento, do problema, ele é muitas vezes o último recurso de Deus para nos chamar, para nos despertar, para nos livrar de um mal maior. A história de Jonas, ela deixa isso muito claro para nós. E por isso que, diante desses mensageiros de Deus, a melhor atitude que nós podemos ter é ouvir, entender e atender. Deus manda os mensageiros. E a melhor atitude que nós podemos ter é ouvir, entender e atender. Os marinheiros ouviram, entenderam e atenderam a mensagem que a tempestade trouxe. E o que eles fizeram? Jogaram Jonas para fora do barco. Jonas ouviu, entendeu e atendeu a mensagem que o grande peixe trouxe para ele. E o que ele fez dentro da barriga do grande peixe? Se arrependeu e decidiu ir para Nínive e desistiu de Tarsis.
Os ninivitas ouviram, entenderam e atenderam a mensagem que o profeta trouxe. O que eles fizeram? Eles se arrependeram da maldade deles. Se você está em pecado e Deus está mandando mensageiros para você, a sua melhor atitude neste momento é ouvir, entender e atender. Porque Deus não está falando para você não temas, Ele está falando para você arrependa-se. E a melhor atitude, a melhor postura não é você se revoltar contra Deus ou revoltar contra os mensageiros de Deus, mas é ouvir, entender e atender. Porque diante do pecado, Deus não diz, não temas, mas Ele diz, arrependa-se. E eu não sei se você reparou, mas esses 2 primeiros pontos da mensagem, eles apontaram para arrependimento. E é importante que a gente compreenda o que é arrependimento à luz da palavra de Deus. Arrependimento à luz da palavra de Deus, ele é composto por 3 atos. É como se fosse 3 notas que compõem o acorde de arrependimento. E para que isso se torne um ensinamento de uma maneira mais didática, eu vou colocar isso de uma maneira bem clara aqui, nessa parte da mensagem. Veja, quando nós olhamos para o quadro que representa para nós aqui o panorama da história de Jonas, a gente vê, nessa última coluna que surgiu agora, que os 3 personagens se arrependeram. Os marinheiros se arrependeram, Jonas se arrependeu e os ninivitas se arrependeram. O arrependimento é parte central da história que é mostrada no livro de Jonas. Arrependimento, como disse, é composto por 3 atos, que de uma maneira didática eu quero apresentar aqui como os 3 Cs do arrependimento, que são confissão, contrição e conversão. O arrependimento bíblico ele é composto por essas 3 bases, confissão, contrição e conversão. Confissão é para mudança de pensamento, contrição para mudança de sentimento, conversão é para mudança de atitude. Deixe-me explicar um pouquinho sobre cada uma delas. A palavra confissão é uma palavra que vem do grego, que é homologel. Homologel é a junção de 2 palavras, homos e logos. Homos é igual, logos é palavra. Confessar, portanto, não é você contar para Deus o que você fez. Ele já sabe. Confessar é você falar sobre o seu pecado, as mesmas palavras que Deus faz, é você homologar pecado com Deus. Antes você olhava para o seu pecado e falava, nossa, isso é muito bom, isso é prazeroso, eu vou viver a minha vida toda nisso, eu não consigo viver sem isso. Agora eu homologo os meus pecados com Deus. Antes eu via como fonte de prazer, hoje eu vejo como fonte de destruição. Antes eu via como algo necessário para viver, hoje eu vejo como escravidão. Antes eu via como fonte de prazer e alegria, hoje eu vejo como a causa do choro e da lágrima da minha família. Confissão é para isso, é para mudar a nossa mente. Contrição. A palavra contrição no hebraico, ela é daká, o nome dessa palavra. Essa palavra no hebraico é daká, significa quebrado, amassado, esmagado. Quando nós refletimos sobre confissão, nós somos direcionados ao texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando nós pensamos sobre contrição, nós somos remetidos ao Salmo, capítulo 51, verso 7, que nos diz, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Estes Deus não despreza. Se por um lado confissão é para mudar o nosso pensamento, contrição é para mudar o nosso sentimento. Este versículo que eu acabei de ler aqui, um ponto importante é que quem o escreveu foi Davi. E não foi no momento que Davi estava no auge não, hein? Esse Salmo 51 foi quando Davi foi confrontado por Natã. E ele estava repleto de vergonha. E aí ele fala, diante dessa vergonha que eu estou sentindo, de ter sido um adúltero e assassino, meu coração se esmaga, eu estou contrito, eu estou chorando na presença do Senhor. O que é contrição? Contrição é aquele momento em que o nosso orgulho, a nossa altivez, as nossas desculpas, a nossa vitimização se converte em lágrimas de arrependimento, se converte em vergonha pelo ato cometido. Aí tem contrição. Contrição é Davi chorando diante do Senhor e dizendo, Senhor, somente contra ti eu pequei. Contrição é o filho pródigo dizendo, eu não sou digno nem de ser chamado de filho.
Contrição é exatamente esse momento em que você joga fora o orgulho e a arrogância e diz: eu errei. E eu preciso de misericórdia e ajuda. Ali o sentimento de prepotência, arrogância, dá lugar para a humilhação espiritual, dizendo: eu preciso de Deus. Confissão, contrição, conversão. A palavra conversão, no grego é epístefro, que significa dar meia volta, mudar de direção. Nesta palavra, nós somos remetidos ao texto de Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Parte do arrependimento importante é a mudança de direção. Se a gente está cada vez mais próximo do pecado e eu me arrependo, a minha responsabilidade é eu me converter. Eu mudar a minha direção, mudar a minha vida, mudar meus atos e ao invés de ir para longe de Deus, ir para perto de Deus. Assim eu me converto. Eu sei que pode parecer um tanto quanto estranho falar de eu me converto, é eu que me converto, ao invés de o Senhor que nos chamou e nos converteu, mas é o que o texto está dizendo. A palavra aqui é um imperativo, é uma ordem. Vocês têm que se converter. E quando há essa conversão, quando vocês se convertem, os seus pecados são cancelados. Veja, foi os marinheiros que tiveram que jogar Jonas para fora. Foi Jonas que teve que decidir, dentro da barriga do grande peixe, seguir o propósito de Deus. Foi os ninivitas que tiveram que abandonar a maldade. Isso é arrependimento. Arrependimento, portanto, é composto por 3 atos: confissão, contrição e conversão. Confissão, para mudar pensamento. Contrição, para mudar sentimento. Conversão, para mudar atitude. Os 3 possuem igual importância no nosso arrependimento. Não é falar: tá bom, eu só vou mudar de atitude. Se você só mudar de atitude, mas não tiver uma mudança de pensamento, não tiver mudança de sentimento, isso dura pouco. Na primeira esquina, na primeira curva, na primeira balançada na vida, você volta de novo para os seus atos, porque não tem bases na tua mente e no teu coração que mostram para você que aquilo é um erro. Tá bom, então eu vou chorar, vou me arrepender. Não, isso não é arrependimento, se só tem choro. Isso é remorso. É lágrima de crocodilo. Que porque foi pego, está envergonhado. Tem que ter o choro, mas também tem que ter aquele tempo de você parar e pensar. Por isso que aquele negócio: não, já pedi perdão, não vamos para o próximo assunto. Não conversa sobre o pecado, não conversa. Isso é um erro. Tem que ter confrontação, tem que ter olho no olho, tem que entender a raiz do pecado. Aqui eu errei, é um processo tanto de conscientização, de homologação, de confissão, como também de contrição. Depois que eu vejo a bagunça que eu fiz, o nojo que eu cometi, o pecado que foi cometido, então agora eu tenho vergonha disso. E eu choro por isso. Eu não consigo ficar de pé diante da presença de Deus, eu caio de joelho, eu choro. E depois disso eu falo: Deus, eu não quero mais viver desse jeito agora, eu vou mudar de atitude. Eu vou jogar Jonas para fora do barco, eu vou mudar a minha vida, eu vou me arrepender da minha maldade e mudar as atitudes de maldade para atitudes de bondade e justiça. Isso é arrependimento. Na história, todos se arrependeram. E veja qual foi a consequência disso. A história teve pecado? Teve. A história teve problema? Teve. A história teve medo? Teve. Mas a história teve arrependimento. Jonas se arrependeu, os marinheiros se arrependeram, os ninivitas se arrependeram. E por conta disso, houve livramento. O barco não afundou. Jonas não atravessou o portão da morte. E os ninivitas não foram destruídos. Por quê? Porque houve arrependimento. Sabe, embora essa mensagem, inicialmente, tenha parecido que não servia para a série Não Temas, mas agora a gente chega no ponto que os irmãos podem entender por que essa mensagem está aqui. Porque a mensagem do livro de Jonas é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que diz a todos aqueles que se arrependem: não temas, porque eu te perdoo. A história que é apresentada no livro de Jonas é uma história que funciona para nós como um grito de Deus.
O grito de Deus para todos aqueles pecadores arrependidos. O livro de Jonas, e aqui eu caminho para o final dessa mensagem, o livro de Jonas, ele está aqui como um grito do Senhor dizendo: se confessarem os vossos pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. A história de Jonas está aqui como um grito do Senhor a todos os pecadores arrependidos, dizendo: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, se vocês se arrependerem, eu os transformarei em mais alvos do que a neve. A mensagem de Jonas está aqui como um grito do Senhor para dizer que se você se arrepender, eu sou o Deus que não apaga o pavio que fumega e não esmaga a cana quebrada, porque eu sou o Deus misericordioso. A história, a mensagem do livro de Jonas é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que mostra para nós que diante do pecado humano, a graça e a misericórdia de Deus responde ao arrependimento humano com bondade. Se por um lado o pecado tem o poder de transformar uma história de milagres e honra em uma história de destruição e vergonha, a misericórdia de Deus, diante do arrependimento humano, tem o poder de transformar uma história de vergonha e destruição em uma história de transformação. Essa é a história do livro de Jonas. Se por um lado o pecado tem o poder de transformar uma vida de milagre e honra em uma história de destruição e vergonha, a misericórdia de Deus, diante do arrependimento humano, tem o poder de transformar uma história de escravidão em uma história de libertação. Essa mensagem, ela está aqui para falar com você, que está na rota da destruição. Para você que está na rota do pecado. Para dizer para você, o pecado gera morte. Para dizer para você, Deus está mandando mensageiros. Mas para dizer para você, se arrependa. Porque eu sou o Deus que dá ordem à tempestade, que dá ordem ao peixe, que muda decretos. Porque eu sou Deus misericordioso. Essa mensagem está aqui para falar com você, que está vendo o barco afundar. Que está ali vendo a destruição chegar. Você está no portão da destruição, no portão da morte. Para você que está ouvindo decretos de destruição sobre a sua vida, para dizer para você, ei, arrependa-se. E não temas. Eu mudo a tua história. Essa história, ela nos ensina que o melhor dia para o arrependimento é hoje. O melhor momento para que o arrependimento aconteça é agora. Esse é um detalhe interessante das histórias que o livro de Jonas nos apresenta. Porque veja, Nínive ouviu a mensagem e de pronto se arrependeu. O que aconteceu com os ninivitas? A graça do Senhor os tomou. E eles de pronto foram perdoados. E a destruição foi cancelada. Quantos morreram em Nínive? Qual foi a destruição que foi gerada em Nínive? Por quê? Porque teve um arrependimento pronto e imediato. A história dos marinheiros é um pouco diferente. Eles ficaram ali provavelmente 1 dia e meio, 2 dias com Jonas dentro do barco. Eles demoraram 2 dias mais ou menos para se arrepender. O que eles perderam? Toda a carga. O barco foi salvo. Mas esse tempo, com o pecado dentro do barco, custou a carga deles. Já Jonas não. Jonas foi mais complicado. Ele não foi de imediato, não foi apenas 1 ou 2 dias, mas aqui tudo indica foi um processo maior. E Jonas chegou nos portões da morte. O que isso diz para nós? Arrependa-se hoje, agora. Que quanto mais tempo a gente passa com o pecado, maior é a destruição que ele gera na nossa vida. É hoje, é agora. É para isso que Deus te trouxe aqui. Arrependa-se e não temas. Ele tem poder
para mudar a tua história. Lembre-se, os marinheiros se arrependeram e o barco não afundou. Jonas se arrependeu e ele não cruzou o portão da morte. Os ninivitas se arrependeram e não foram destruídos. Arrependa-se. Não temas. É hoje. É agora. Talvez. Deus te mandou aqui hoje. E esta mensagem é a última mensagem que Deus está enviando para você. Ouça, entenda e atenda. Amanhã pode ser muito tarde.